procedimentos estéticos ideais para o período do climatério. E aí, você já desconfia de quais procedimentos eu vou falar aqui no vídeo? Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta, farmacêutica e nutricionista. Amo o universo feminino e trabalho muito com saúde integrativa. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre estética e, obviamente, suplementação para esses procedimentos. Então, antes de nós falarmos dos procedimentos estéticos, acho que é interessante a gente definir para algumas mulheres que ainda não sabem o que vem a ser o climatério e se ela será que faz parte, né? Já entrou ou não em climatério. O climatério é um período muito longo da vida da mulher e ele envolve os 10 anos antes da menopausa, que é um episódio onde a mulher fica 1 ano sem menstruar, então ela é menopausada. Então são 10 anos antes desse período e até 20 anos depois desse período em algumas mulheres. Então é um período muito extenso da vida da mulher e se a mulher brasileira menopausa entre os 48 anos aos 52 anos, você imagina que lá aos seus 35 anos, 37 anos, ela já começa a entrar em climatério, ou seja, período de oscilações hormonais. Mas o que isso implica nos procedimentos estéticos? Bom, já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre sinais e sintomas do climatério, mas eu acho que tem um sinal especificamente que todas as mulheres passam, e eu acho que 90% delas não relacionam ao climatério, e é flacidez corporal e facial. Sim, se você está percebendo os primeiros sinais de flacidez através do aparecimento de um sulco nasogeniano, ou então aí de uma bochecha de bulldog, ou então de flacidez mesmo de pele, de pescoço, de corpo, significa que você sim está entrando em climatério, que eu chamo sempre esse período para as mulheres de 35 mais. A partir dos 35 anos a gente começa a perder colágeno e isso sim é sintoma do climatério. Por quê? Porque o estradiol, né, o estrogênio, um dos principais hormônios femininos, comanda a produção de colágeno. Isso significa que quando ele começa a cair, a partir dos 35 anos, a flacidez vai aparecer. Então, se você está sentindo sinais de flacidez, e normalmente isso acontece a partir dos 35 anos, saiba que você sim está bem-vinda ao climatério. Então, nesse vídeo a gente vai falar de quais são os procedimentos estéticos ideais para o período do climatério. E é óbvio que eu vou falar dos procedimentos que estimulam a produção de colágeno. Eu poderia aqui citar mais de 15 procedimentos estéticos que visam estimular colágeno, mas eu vou me deter aqui em 2 procedimentos que eu acho que é o mínimo e o básico que toda mulher deveria fazer anualmente. O primeiro procedimento é toxina botulínica. Sim, a toxina botulínica ela paralisa o músculo, ou seja, a gente normalmente coloca ela no terço superior, então vai paralisar os músculos, né, nessa região frontal, ao redor dos olhos, aqui assim, quem tem assim as bug lines, né? E isso faz com que eu evite a formação da expressão facial. Com isso, quando eu paraliso essa musculatura, eu evito a formação das linhas estáticas, ou seja, aquelas linhas de expressão, rugas, que mesmo eu serena, sóbria e séria, elas vão aparecer. Então, a toxina botulínica ela é muito mais preventiva. Você vai fazer a aplicação dela para como se fosse dar uma alisada nessa região e evitar que eu forme uma linha de expressão. Porque a linha de expressão, depois de formada, que é a quebra da fibra de colágeno, é muito mais difícil a gente acabar tratando. Então, toxina botulínica, sim, é um procedimento estético que faz parte, né, do ideal aí para o período do climatério e com certeza, no mínimo, 2 aplicações ao ano. Já fiz vídeo aqui no canal falando sobre toxina botulínica e eu falo no mínimo 2 aplicações. Por quê? A toxina botulínica, ela não vai durar 6 meses em nenhuma mulher. Isso não existe.
Ainda mais se essa mulher praticar atividade física que envolva contração muscular. Porque cada vez que a gente contrai o músculo, a gente estimula a liberação de acetilcolina e aí o nosso cérebro entende que ele precisa liberar mais e mais acetilcolina e ele vai fazer o que a gente chama de rebrotamento axonal. Então, é por isso que nas mulheres que fazem bastante atividade física que envolva aí contração muscular, tu tem aí uma sobrevida da toxina botulínica em torno de 2,5 meses, 3 meses, né? Então a gente sempre recomenda, o ideal, se desse, fazer 3 toxinas ao ano, mas acho que 2 toxinas dá para se levar bem, é o que normalmente eu faço, né? Então esse seria o procedimento estético que eu recomendaria, né, para evitar a formação das linhas de expressão. Segundo procedimento estético que eu recomendo que todas as mulheres façam pelo menos uma aplicação anual são os bioestimuladores de colágeno. Eu amo os bioestimuladores de colágeno, fiz vários vídeos aqui no canal falando de 1 a 1, falei do Eleva, falei do Sculptra, falei do Radiesse, comparei, né, na minha opinião, qual que eu preferia, em qual situação, mas acho que qualquer um deles vai trazer enormes benefícios, por quê? Quem me conhece, né, e é meu paciente, sabe que eu sou muito conservadora, eu acho que a mulher tem que manter as suas características naturais, eu não gosto de excessos. Então, o bioestimulador, ele entra como uma luva, porque ele vai estimular a tua produção natural de colágeno, então você vai ficar igual como você tá, só que vai melhorar um monte a qualidade de pele, exatamente porque aumenta colágeno, aumenta grau de hidratação, aumenta glicosaminoglicanos, aumenta ácido hialurônico, né, quando estimula a produção de colágeno na região, e também tu tens o que a gente chama de grudar a pele na cara, né, que é evitar a flacidez. Esse é o principal objetivo de qualquer um desses bioestimuladores. Então eu acho que assim, claro que o grau de flacidez vai ter que ser avaliado, às vezes num primeiro momento, se tem um grau de flacidez mais intenso, é recomendado aí fazer de 2 a 3 aplicações ao longo do ano. Não gosto de fazer a cada 30 dias, porque eu acho que a cada 30 dias você nem respeita bem o estímulo de colágeno da primeira aplicação, nem vê o resultado dela, já tá botando a segunda, a terceira, e aí corre o risco, sim, de dar um efeito fofão no rosto, principalmente se não é aplicado em regiões estratégicas da face, mas de qualquer maneira, bioestimulador sim é o segundo procedimento que eu recomendaria todas as mulheres fazerem para evitar, né, a flacidez, porque depois que a flacidez já está muito instalada, né, a gente perdeu o contorno, tem muita bochecha aqui de bulldog nessa região, muitas vezes o bioestimulador sozinho não vai trazer, né, muito resultado. Ele tem que ser associado a uma outra técnica, que é a que eu vou falar aqui em seguida, tá? Enfim, o terceiro procedimento estético que eu recomendo no período de climatério também visa o tratamento de flacidez, que é o ultrassom microfocado, conhecido por Ultraformer, Ultramed, existem vários nomes. Essa tecnologia é fantástica porque ela também vai estimular, obviamente, a produção de colágeno através de um processo inflamatório. Só que tem regiões que eu super recomendo a aplicação do ultrassom microfocado. Em qual situação eu recomendo aqui no consultório para as minhas pacientes? Quando o grau de flacidez já é mais intenso, ela já começa a sentir, por exemplo, papada, né? Aí uma gordurinha além da flacidez, quando ela começa a sentir uma perda de contorno facial e o acúmulo de gordura ou flacidez nessa região aqui que a gente chama de jawlines, nos jaws, tá? É complicado tratar isso com bioestimulador, porque aplicado o bioestimulador nessa região, ele pode pesar e piorar a situação da paciente. O bioestimulador, ele não elimina a gordura, então ele vai tratar a flacidez da papada, mas não trata a gordura associada também. E aí que o Ultraformer, o ultrassom microfocado, ele entra muito bem. Por quê? Porque ele vai ter várias ponteiras, né? Então ele tem uma ponteira que trabalha mais profundo, trabalhando em hipoderme, ajudando aí na diminuição da gordura, que você pode aplicar muito bem na papada e também nessas jawlines, quando tem ali alguma presença de gordura. Ele tem uma ponteira que estimula a produção de colágeno e tem uma outra ponteira que trabalha fazendo um grampeamento. É uma ponteira que ela consegue atuar na primeira camada muscular, que a gente chama, que é a fáscia, e com isso ela promove um efeito de lifting. Então dá para fazer nessa região aqui, promovendo esse efeitozinho de retração da pele aqui nos jaws, que com o bioestimulador é mais complicado.
né? Então eu amo fazer, né, ultrassom microfocado na região do contorno da face e na região aqui da papada. Então seria o terceiro procedimento estético que eu recomendo quando a flacidez acomete essas regiões especificamente. Então a minha sugestão é que vocês procurem o profissional de saúde que cuida, né, da parte estética de vocês, sentem com ele já no início do ano, façam um planejamento para o ano todo. Se tiver, nenhum procedimento é tão barato assim, então já pega. Em alguns profissionais aqui na clínica eu costumo facilitar a forma de pagamento para quem já faz um pacote para o ano todo, já parcela aí em 10, 12 vezes e faz tudo, né, planejadinho, colocando aí um bioestimulador ou dois, aplicação de toxina botulínica 2 vezes no ano, coloca ultrassom microfocado se for necessário, mas sentem e façam um planejamento para o ano todo, né, e esses sim são os procedimentos estéticos que eu elenquei como os principais para o período do climatério. Claro que existem outros procedimentos que vão melhorar a qualidade da pele, que também vão estimular colágeno, mas esses são os meus preferidos e são os principais. Nunca esquecendo, né, dos cuidados com o skincare, que é muito importante, né? Utilizar um hidratante, né, pelo menos 2 vezes ao dia na face, na região da área de olhos, na região do pescoço, na região do colo. Então, cuidar, né, através de dermocosméticos dessa região, utilizando vários ativos aí, como ácido hialurônico e Axel, né, vitamina C, que é fundamental, né, nessas regiões aí, e outros ativos que acabam estimulando aí a produção de colágeno. Utilizar um filtro solar, né, adequado na face, promover a esfoliação facial caseira em casa com creme adequado 1 vez na semana. Isso faz com que você elimine células mortas, devolva viço, luminosidade para a pele. Quem tem uma questão com melasma, um cremezinho clareador de uso home care. E hoje, obviamente, eu indico para as minhas pacientes, né, ativos que melhoram o grau de hidratação da pele, reduzem linhas finas, mas de uso oral, né? Então a gente tem muita coisa para fazer para melhorar a qualidade da pele, não só através de procedimentos, de tecnologias, mas também, né, nessa parte aí do cuidado em casa, né, tanto in quanto out. E obviamente, como eu trabalho com a saúde integrativa, principalmente a saúde feminina, a gente tem que auxiliar uma suplementação adequada depois que aplica esses procedimentos que visam estimular colágeno. Então a gente tem que avaliar muito bem se a alimentação dessa paciente ela tem proteínas de maneira adequada, né? E se não, a gente acaba introduzindo um colágeno, né, hidrolisado do tipo 1 para tomar pelo menos nos próximos 30 dias, porque a mulher precisa ter matéria-prima para estimular o próprio colágeno, formar um colágeno de boa qualidade. Então, para ter um resultado bom, né, quando se aplica uma tecnologia ou faz um procedimento estético para tratamento de flacidez, tem que olhar para a suplementação, sim. Então, quando a gente produz colágeno de dentro para fora, a gente precisa dos aminoácidos que compõem o colágeno, por isso eu citei aqui o colágeno hidrolisado tipo 1. A gente tem que fornecer silício e a gente tem que fornecer vitamina C. Uma boa marca de colágeno hidrolisado tipo 1 normalmente já tem a vitamina C, já vai ter o silício e também ácido hialurônico na formulação. Se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar com aquela amiga que se interessa por saúde, por estética. Não deixe de nos seguir aqui no canal, assine o canal, que deixe um like e sempre seja notificado quando surgir um novo vídeo ou sobre saúde, ou sobre estética, ou sobre qualidade de vida. E até o nosso próximo vídeo.